Convido então os irmãos a abrirem no texto de Marcos, capítulo 10. Leremos do versículo 17 até o 22. Marcos 10, versículo 17 até o 22. Enquanto os irmãos vão abrindo, creio que essa história é muito conhecida da maioria de vocês, que é o texto que fala sobre o jovem rico. Provavelmente vocês conhecem a história. Eu gosto muito de falar sobre personagens da Bíblia. A última vez que eu estive aqui com vocês, a gente falou um pouquinho sobre a serva de Naamã. Foi uma personagem lá do Antigo Testamento que fez a diferença, onde Deus tinha colocado ela. Agora, para a gente também fazer um paralelo, vamos falar sobre um outro personagem, só que agora do Novo Testamento, que a exemplo daquela lá também é um anônimo, o tal do jovem rico. Alguém que a gente sequer sabe o nome dessa pessoa. Marcos 10, versículo 17 até o 22, diz o seguinte: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém e honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só te falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar mais uma vez, igreja? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade e o privilégio de a gente estar aqui para aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Use minha vida para trazer a Tua preciosa mensagem ao coração de cada irmão, que o Seu Santo Espírito possa nos iluminar aqui nessa noite para a gente aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, existe um homem que é muito famoso nas redes sociais, que ele é conhecido como Primo Rico, tá? E ele, inclusive, ele traz... Quantos aqui conhecem? Levanta a mão, vamos ver. O tal do Primo Rico. É um homem muito famoso nas redes sociais, que ele fala um pouco sobre investimento, de como você usar a sua grana, aplicação, investimento, etc e tal. E, inclusive, na última vez que eu citei sobre o jovem rico, até a minha esposa puxou minha orelha, que eu dei o exemplo também do Thiago Nigro, né, que é esse primo rico da internet. Falei mó bem do cara, que o cara tinha se convertido, tinha aceitado a Jesus. Aí chegamos em casa, ela falou: poxa, mas ele traiu a esposa. Falei: eita, comi bola. Faz parte, né, mas os homens são falhos. O pessoal que conhece está balançando a cabeça e sabe da história. Mas enfim, não confundam, tá? Realmente, o primo rico é uma coisa, e hoje a gente vai estar estudando sobre o jovem rico, tá? Não confundam, até porque o primo rico, ele nos diz sobre atitudes boas que nós devemos ter com relação ao nosso dinheiro, à nossa finança, só que aqui o jovem rico da nossa história, ele nos mostra o contrário, o que nós não devemos fazer com as nossas finanças e nem com qualquer outro Deus falso. Nós não devemos depositar a nossa esperança e o nosso coração em nada além do nosso Senhor. Afinal, tudo nessa vida aqui, irmãos, é efêmero e passageiro. Nós lemos aqui hoje a história, se eu pudesse trazer um título para a nossa mensagem, é o seguinte: a triste história de alguém que não se converteu. O jovem rico, ele tomou sua decisão, ele virou as costas para Jesus e foi embora muito triste. E hoje, irmãos, na nossa época, a gente fala muito sobre o tal do primeiro milhão, né? Os jovens aí de hoje em dia, pessoas vivem a vida inteira atrás do seu primeiro milhão. Se não chegar até o primeiro milhão, até os 30, né, o pessoal fala, a pessoa se frustra, fica chateada. Aí o Gui já está lá, né, chegou no 1 milhão, certeza. Mas enfim, o fato é que coisas, bens materiais, eles tomam o coração das pessoas ao redor do mundo, e nós somos influenciados por isso. E quando às vezes a gente não alcança determinado objetivo nessa área, a gente se frustra, a gente chateia, só que nada é capaz de preencher o vazio do nosso coração, se não for o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
E a Bíblia ela é tão extraordinária que a gente lê um texto que essa história aqui se passou cerca de 2000 anos atrás. Só que parece ser tão atual que se a gente abrir o nosso TikTok aí e contasse essa história aí no TikTok, num vídeo, ia parecer atual. A história de alguém que quando foi confrontado a seguir a Jesus, virou as costas para o mestre e preferiu ficar com as suas riquezas, com o seu Deus. Aqui você poderia também trocar o dinheiro por qualquer outra coisa, qualquer outro Deus falso que você tem depositado a sua esperança. E hoje, muitas pessoas, a exemplo do jovem rico, também viram as costas para Jesus e vão embora muito triste, porque longe dele não existe alegria alguma. E é curioso, como eu falei no começo, que nós não sabemos o nome desse jovem rico. É um dos anônimos das Escrituras. Sabemos apenas duas características dele, que são, ele era jovem, certo? Jovem rico, e ele era dono de muitas propriedades. Talvez, se a gente fosse parafrasear para os nossos dias atuais, seria o tal do playboyzinho, sabe? Aquele cara cheio da grana, o jovem, que de repente domina ali por conta de ter uma condição financeira melhor, mas esse jovem que teve o encontro com Jesus, ele foi impactado, mas ele manteve o seu coração endurecido. E o jovem rico, a história desse homem, ela nos traz 3 momentos que eu quero ver com os irmãos. 3 momentos que o jovem rico, quando ele foi confrontado com Jesus. O primeiro deles é a pergunta do jovem rico, o segundo, a afirmação do jovem rico, e em terceiro, a decisão do jovem rico. Então vamos para o primeiro ponto da nossa mensagem, que é a pergunta do jovem rico. Versículo 17, diz o seguinte: correu ao encontro de Jesus, ajoelhando-se diante dele, e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E temos aqui, irmãos, uma pergunta muito sincera da parte daquele homem. Ele realmente se preocupava com a sua vida espiritual. Ele chegou diante de Jesus e, a exemplo de muitos de nós, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E, inclusive, era uma pergunta muito plausível a ser feita por um judeu naquela época, porque a maioria dos judeus, eles criam sim na vida eterna e na ressurreição e na vida após a morte. E, aliás, quem dera, irmãos, se todos os nossos jovens hoje em dia também tivessem essa mesma preocupação do jovem rico. Porque nós, como jovens, eu me incluo aí, né? Ainda estou nessa faixa. Muitas vezes a gente pensa o quê? Que esse negócio de espiritualidade, vida com Deus, são coisas para a gente deixar o quê? Para quando a gente for mais velho, tiver a idade do Gilvan, assim, né? Te amo, Gilvan. A gente pensa que vida espiritual são coisas somente quando a gente for mais velho, enfim, para a gente não se preocupar. Mas muito pelo contrário, desde já, não importa a sua idade, quantos anos você tem, Deus nos chama a tomarmos um posicionamento diante de Jesus. E essa aqui, inclusive, meus irmãos, eu quero que vocês lembrem muito dessa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Porque é uma pergunta que paira não somente no coração daquele jovem rico, mas eu tenho certeza que é uma pergunta que paira no coração de cada um dos irmãos aqui hoje. Se vocês estão aqui hoje, certamente, ou algum dia, ou hoje, essa pergunta já se passou no seu coração. E essa aqui é a maior de todas as perguntas: como alcançaremos a vida eterna? E depois da morte? O que será? São coisas que mexem com o nosso coração. E foi isso que o jovem rico expressou diante de Jesus. E isso, meus irmãos, é porque Deus ele colocou no nosso coração um anseio pelo eterno. A Bíblia fala em Eclesiastes realmente que nós só encontraremos o descanso da nossa alma quando nós descansarmos em Deus, porque Ele colocou em nós um anseio pela eternidade. Então, o vazio do nosso coração nós preencheremos somente quando nele descansarmos. E um detalhe importantíssimo, irmãos, desse nosso primeiro ponto da pergunta do jovem rico. O detalhe é o seguinte: ele perguntou: o que eu farei para lhe dar a vida eterna? E o que isso aqui nos mostra? Nos mostra uma atitude muito normal na época lá de Jesus, e nos nossos dias atuais também, um pensamento de que nós devemos fazer coisas para alcançarmos a nossa salvação, certo? Nós devemos fazer, são minhas obras, meus méritos,
minhas virtudes. Só que Jesus, ele aponta para aquele jovem rico e para cada um de nós também, que o caminho da salvação não é por meio das obras. O caminho da salvação é pela graça do nosso Deus. É um favor imerecido. E por isso, ele vira para aquele jovem rico, e a Bíblia fala que Jesus amou aquele jovem. Olha que expressão bonita. Jesus, ele nos ama. Assim como ele amou aquele homem rico, jovem rico, ele também nos ama. E com todo o amor do mundo, ele mostrou para aquele homem que pensava que ele poderia conquistar a salvação, fazendo coisas pelos seus méritos, pelas virtudes. Mestre, eu sigo os mandamentos. E Jesus diz o seguinte para ele: vem e segue-me. A salvação é pela graça de Deus. É um favor imerecido que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conquistou para cada um de nós ali naquela cruz. Então, o primeiro ponto que a gente viu aqui é a pergunta do jovem rico: que farei para herdar a vida eterna? Mas o texto segue, versículo 20 traz para nós o segundo ponto, que é a afirmação do jovem rico. Diz o seguinte: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, quando Jesus, ele direcionou essas palavras ali para o jovem rico, ele citou alguns dos mandamentos, certo? Uma lista que vocês vão ver aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses mandamentos. E o jovem rico ali diante de Jesus falou o quê? Tenho obedecido tudo isso desde a minha juventude. E tudo leva a crer, irmãos, que foi uma afirmação muito sincera da parte daquele homem. Parece que de fato ele obedecia verdadeiramente os mandamentos de Deus. E aqui eu quero chamar muito a atenção de cada um de vocês, realmente um ponto importantíssimo da nossa mensagem. Preste atenção comigo, um detalhe assim que não pode passar batido, que muitas vezes passa batido quando a gente lê esse texto meio de forma corrida, que eu quero até a participação dos irmãos aí para me ajudarem, que é o seguinte: pode pensar no seu pensamento, não precisa me responder. Quantos são os mandamentos que Deus nos deixou lá no livro de Êxodo? Quantos são? Os famosos. Os 10 mandamentos, certo? Então, são 10 mandamentos que Deus deixou lá no livro de Êxodo. E quais são os mandamentos? Vamos pensar. Tem não matarás, qual mais? Não terão outros deuses diante de mim. Perguntinha de EBD, né? Nossa, lembrar os 10 mandamentos, hein? Mas isso é importante. São 10 mandamentos e Jesus, ele citou quantos aqui no nosso texto? Me ajudem. Olha, observem aí. Quantos que ele citou? 6. Muito bom. Por que será que Jesus fez isso? Foi intencional. São 10 mandamentos. Ele falou: você tem seguido os mandamentos? E Jesus foi lá e citou somente 6. E os outros 4? Será que Jesus esqueceu? Será que ele deixou de lado? Com certeza não foi isso. Jesus quis deixar para o jovem rico e para cada um de nós uma lição importantíssima. Que os 10 mandamentos, irmãos, eles são divididos em 2 grupos. Os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, guardem o sábado e etc e tal. E os 6 últimos mandamentos, eles são relacionados com o nosso relacionamento com o próximo. Não matarás, não adulterarás. E Jesus intencionalmente citou somente os 6 últimos mandamentos. A pergunta do milhão: por que será que Jesus fez isso, meus irmãos? Jesus, ele quis deixar claro para o jovem rico e para cada um de nós, ainda hoje, que o problema do jovem rico não era na questão da mera obediência das leis, porque o jovem rico, ele seguia os mandamentos, mas o problema do jovem rico era uma questão no seu coração, que não estava em Deus. O jovem rico, ele obedecia, ele seguia, mas o coração dele não estava alicerçado em Deus. Então Jesus, ele deixou claro que a mera obediência das leis não é suficiente para nós herdarmos a vida eterna. E Jesus, ele nos dá uma lição tremenda. Nada na Bíblia é por acaso. Cada detalhezinho ali tem um porquê. E como isso nos ensina como cristãos, igreja? Porque nós, muitas vezes, a exemplo do jovem rico, nós também obedecemos. A gente vem na igreja, todo domingo a gente está aqui, é o primeiro a chegar,
recebe o pessoal ali na recepção, participa da escola bíblica dominical, vem nos cultos de oração, trata as pessoas bem, faz boas obras, e todo mundo vê isso, certo? Mas o nosso coração, muitas vezes, a exemplo do jovem rico, ele não está alicerçado em Deus. E isso para nós é uma lição enorme. E hoje eu te convido, meu querido irmão, a analisar. E isso que eu estou convidando vocês, eu faço isso diariamente para mim também. O seguinte: qual tem sido a sua motivação para a obediência a Deus? Por que você vem à igreja? Por que você faz o que faz? Para conseguir a vida eterna? Para ser visto e reconhecido pelas pessoas? Ou porque você ama verdadeiramente a Deus? A obediência aos mandamentos, igreja, ela deve ser consequência do nosso amor a Deus. Primeiro, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, para então, aí sim, nós obedecermos aos mandamentos. Porque aquele jovem, ele obedecia, ele seguia, ele fazia tudo certinho. Sabe aquele crente exemplar, assim, que você olha, cara, esse é o cara é bom. Era o jovem rico. Mas Jesus, ele tratou esse problema na vida do jovem rico, que ele fazia, mas ele não estava cumprindo os 4 primeiros mandamentos, que era referente ao relacionamento dele com Deus, e que isso possa servir de lição para cada um de nós aqui hoje. A nossa obediência aos mandamentos, que é algo muito importante, ela deve ser fruto do nosso relacionamento com Deus. Então hoje, igreja, o principal, que nós possamos cultivar um relacionamento sincero e real com Jesus. Jesus, ele quis deixar claro para cada um de nós que o caminho da salvação não é pelas obras, mas sim pela graça. Em primeiro lugar, e o mais importante, meus irmãos, que nós possamos nutrir um relacionamento sincero com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa forma, as outras coisas vão ser consequência. É muito importante que a gente venha à igreja, é muito importante que a gente siga todos os mandamentos, mas se o nosso coração não estiver no Deus que prescreveu esses mandamentos, de nada vai adiantar. Esse é o grande desafio para nós hoje, irmãos, amarmos a Deus sobre todas as coisas, para que dessa forma, tudo que nós fizermos no nosso dia a dia, possa ser em fruto desse amor que nós temos ao nosso Deus. Amém? Recapitulando então, vimos no primeiro ponto, a pergunta do jovem rico, que farei para herdar a vida eterna. Segundo, a afirmação do jovem rico, que ele disse para Jesus que ele estava obedecendo todos os mandamentos, e nós vemos que realmente é verdade, mas de nada adianta para herdar a vida eterna, porque o que importa é o nosso relacionamento com Deus. E por fim, a decisão do jovem rico. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aqui é muito curioso, igreja, porque talvez aquele jovem rico, a gente não sabe, mas talvez ele estava esperando, quando ele falou para Jesus: mestre, eu tenho obedecido tudo, feito tudo. Talvez ele estivesse esperando que Jesus desse um tapinha nas costas dele ali e falasse: ó, é isso aí, cara, você está no caminho, muito bem, né, parabéns, continua assim, ó, continua assim que você vai chegar lá. Ou que ele parasse ali no meio da multidão e falasse: galera, siga um exemplo desse cara aqui, ó, o cara é bom, olha, siga um exemplo, se espelhem nele e tal. Mas não foi bem por aí. Jesus desafiou aquele homem, fez uma exigência radical, porque Jesus, ele realmente, ele faz isso conosco, exigência radical. Ele pediu para que aquele homem deixasse tudo e o seguisse. E diante de Jesus, nós temos 2 opções: ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos. E aquele homem, a Bíblia diz que ele foi embora muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. E aqui eu acho um ponto maravilhoso da Bíblia, irmãos, porque a Bíblia, ela não esconde a realidade. Ao mesmo tempo que ela mostra diversos exemplos de homens que foram confrontados e desafiados por Deus a seguir, que largaram tudo e seguiram a Jesus, ela também mostra exemplos de pessoas que foram desafiadas e viraram as costas e foram embora. E a nossa realidade é assim hoje. A mesma decisão que o jovem rico teve que tomar 2000 anos atrás, cada um de nós também deve tomar. Ou nós reconhecermos o nosso pecado. Aquele jovem poderia ter reconhecido o seu pecado, falado para Jesus: realmente, mestre, eu tenho falhado no meu relacionamento com Deus, me perdoa, enfim, poderia ter reconhecido o seu pecado, ou ele poderia ter virado as costas e ter
ido embora. E foi isso que ele fez. E quando eu li um texto desse, meu coração ele se entristece, igreja. Ele se entristece, porque a realidade que nós vemos hoje, quem trabalha com a juventude mais a fundo ainda, sabe como que é. Realmente, esse mundo, ele chama, ele tenta, mas ele é vazio. E nós sabemos que quando a gente vira as costas para Jesus, o resultado disso é a tristeza. Aquele jovem, ele pensou que ele, com as suas riquezas, ele poderia viver uma vida feliz, uma vida com sentido. Mas a Bíblia fala que ele foi embora como? Muito triste. Quando nós viramos as costas para Jesus, igreja, o resultado disso é tristeza. Não existe uma vida verdadeiramente feliz quando nós viramos as costas para Jesus. E hoje, assim como ele desafiou aquele jovem rico há tantos e tantos anos atrás, Jesus ele nos desafia a seguirmos a Ele de todo o coração. E o pior de tudo, meus irmãos, é que se nós partirmos desse mundo, longe de Jesus, nós partiremos sem esperança alguma de vida eterna. Aquele homem se aproximou de Jesus com a expectativa de herdar a vida eterna baseado nos seus méritos, nas suas virtudes. Cara, ele obedecia, era um judeu fiel, realmente o cara era bom, merecia. Se você olhasse para o cara, não, eu quero me espelhar nesse cara. Só que Jesus, ele tratou bem no fundo do coração daquele homem, assim como ele trata bem no fundo do nosso coração. Quais são as nossas motivações para seguirmos a Jesus? Será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Será que nós seguimos para sermos reconhecidos e vistos pelas pessoas? Essa é uma questão que Jesus ele tratou no coração daquele jovem, e Ele quer tratar no coração de cada um de nós ainda hoje. E para a gente fechar esse último ponto, meus irmãos, no dia de hoje, a verdade do Evangelho, ela está sendo exposta diante de cada um de nós. E a exemplo do jovem rico, você, meu irmão, também deve tomar uma decisão diante de Jesus. E só duas decisões são possíveis: ou reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, ou rejeitá-lo e ir embora muito triste. A Bíblia fala que não existe meio termo. A gente às vezes quer ficar naquele meio termo, né? Um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, isso não existe. É o tal do crente morno, certo? Que a Bíblia fala que Jesus está a ponto de vomitá-lo. Então, somente duas posições são possíveis: reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, ou rejeitá-lo e virar as costas e ir embora muito triste. A minha oração, meu querido irmão, é que você, ao contrário do jovem rico, possa ainda hoje reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você já fez isso algum dia na sua vida, que você possa relembrar esse dia, relembrar o quanto Deus ele te resgatou. Você tem sua história pessoal de vida. Eu provavelmente não conheço muito a fundo, mas você tem os seus medos, suas limitações, suas falhas, temores, e Cristo ele te resgatou, te deu a vida eterna, te salvou com a maravilhosa graça, que hoje você possa recordar desse primeiro amor, um amor que te transformou e te impactou e te trouxe a vida eterna. E chegando no final, então, irmãos, a história do jovem rico, ela quebra aquele paradigma de que um rico é um bom investidor. Porque o jovem rico, ele investiu, mas ele investiu de forma errada. Ele investiu a sua vida naquilo que era efêmero e passageiro. Ele investiu nos seus bens, nas suas riquezas, mas foi embora muito triste. E ele deixou de investir na riqueza verdadeira, que é a vida eterna com o nosso Deus. A vida eterna que nós encontramos somente em uma pessoa, em Jesus Cristo, um Deus que nos amou, que veio até nós, se entregou na cruz e morreu para pagar os nossos pecados. Então, talvez, irmãos, o dinheiro em si nem seja o seu maior problema, tá? Mas aqui você poderia trocar a palavra riquezas por qualquer outra coisa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Quem sabe a sua carreira, quem sabe paixões, fama, necessidade de aceitação, uma vida de prazeres carnais, vícios, pornografia, vida de riquezas e ostentação. Tudo aquilo que tem atraído o nosso coração para longe de Deus poderia ser substituído aqui pela palavra riquezas. São deuses falsos, que não são capazes de preencher o vazio do nosso coração. Para seguirmos a Jesus, nós precisamos nos desprender
de tudo aquilo que prende o nosso coração neste mundo. Vou repetir, para seguirmos a Jesus, nós precisamos desprender o nosso coração de tudo aquilo que prende o nosso coração neste mundo. E os destaques são para as palavras finais de Jesus, nos versículos 29 e 30 do texto que a gente leu. Marcos 10, versículo 29 e versículo 30 diz o seguinte: Jesus falando: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. O maior anseio daquele jovem rico, qual que era? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A resposta qual que é? Venha Jesus. Somente Ele é capaz de nos conceder a vida eterna. E para fecharmos, duas aplicações aqui, irmãos, breves. Primeira delas, hoje eu te convido a refletir. Qual tem sido a sua motivação para seguir os mandamentos de Deus? Por que você segue os mandamentos? Será que é para se sentir bem? Porque faz bem, né? Realmente seguir os mandamentos, às vezes você se sente bem, né? Dá um ego, você parece que está fazendo uma média com Deus. Será que é para se sentir superior aos outros? Será que é para você ser reconhecido? Será que é para tentar conquistar o favor de Deus? Ou será que é porque você ama a Deus sobre todas as coisas e pessoas? É isso que Jesus espera de cada um de nós, irmãos. Como cristãos, Ele espera um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Seguir os mandamentos é ótimo e nós devemos segui-los, mas antes disso nós devemos nutrir um relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vindo aqui para o culto, eu conversava com a Emily e com o Giovanni, o quanto é importante nós nutrirmos um relacionamento pessoal com Jesus, uma vida devocional, de leitura da palavra, de oração. Realmente, Cristo, Ele quer um relacionamento de amizade. Quando a gente gosta de uma pessoa, nós queremos passar tempo com essa pessoa. E com Cristo é a mesma coisa. Que o convite para cada um de nós seja que nós possamos passar tempo com Jesus, investir no nosso relacionamento com Ele, para cada vez mais estarmos junto ao nosso Deus. E por fim, a última aplicação, que nós possamos então investir naquilo que é eterno, investir em nosso relacionamento com Deus e seguir a Jesus. Isso porque, irmãos, riquezas, bens, fama, poder, sucesso, essas coisas, elas jamais serão capazes de preencher o vazio do nosso coração. Somente em Jesus encontramos perdão dos nossos pecados e a vida eterna com Deus. E hoje, esse mesmo Jesus que desafiou o jovem rico, Ele desafia cada um de nós a seguirmos. Venha a Jesus. É a melhor decisão que nós podemos tomar. Falo por mim, tenho certeza que se eu chamar alguém aqui, um cristão fiel, para subir aqui e dar um testemunho, vai falar a mesma coisa. Que dentre as muitas decisões que já tomou na vida, que a melhor delas foi seguir a Jesus de todo o coração. É a decisão mais importante e a melhor decisão que nós podemos tomar. E que ainda hoje você possa fazer isso de todo o seu coração. Amém? Vamos orar, igreja. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade da gente aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor quer de cada um de nós um relacionamento íntimo e pessoal contigo, Deus. Obrigado porque realmente é muito importante nós obedecermos, seguirmos as Tuas leis, mas acima de tudo, o que o Senhor espera de cada um de nós é o nosso coração. Eu te peço, Pai, começando por mim, que nós possamos ao longo dessa semana que está se iniciando, nutrir uma verdadeira amizade contigo, Senhor, um relacionamento de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque é uma oportunidade singular estarmos aqui para aprendermos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor possa consolar o coração de cada um aqui dos nossos irmãos hoje. Talvez tenhamos aqui muitas pessoas passando por muitas dúvidas e dificuldades, problemas, adversidades, mas que o Senhor possa realmente tocar no íntimo do coração de cada um de nós, para que nós venhamos a entender
que somente em Ti nós encontramos o real sentido da nossa vida. Obrigado porque nada é capaz de preencher o vazio do nosso coração, e que se algum irmão aqui ainda hoje não tomou essa decisão de reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador, que hoje possa ser a grande oportunidade, Senhor. Que o Seu Santo Espírito possa iluminar o coração dessa pessoa e que ela possa realmente, no fundo do seu coração, reconhecer ao Senhor como o único e suficiente Salvador, aquele que vai nos trazer a vida eterna. Realmente obrigado porque o Evangelho, ele inverte as coisas. Nós pensamos que nós somos capazes de fazermos alguma coisa para chegar até o Senhor, mas o Senhor já veio até nós através do Seu Filho. O Senhor já nos conquistou a salvação. A nós só nos cabe aceitar e reconhecer. E muito obrigado, Pai, porque a gente não merece, mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que nos ama e perdoa os nossos pecados, apesar de nós não merecermos. Obrigado por essa noite tão especial, abençoe a vida dessa igreja. Obrigado porque eles têm sido realmente uma igreja tão especial e que tem feito a diferença nessa cidade e nesse país, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Devair, de toda a liderança aqui, e que o Senhor possa concedê-los graça sobre graça, Senhor. Que eles venham se manter fiéis na verdade do Teu Evangelho. E muito obrigado porque é tão bom estar aqui com eles nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Em nome de Jesus, amém.